não entendo esses nordestinos, mano. Os caras vão pro Sudeste e avisa todo mundo que ele é nordestino, como se ninguém fosse perceber essa tua cabeça de caixa d'água. Fica aqui comigo, porque o negócio hoje vai ser bom, minha gente. Porque uma coisa que não disseram pra ele é que nordestino também ama devolver o constrangimento à altura. Porque quando o argumento ele é fraco, o preconceituoso ele recorre logo para os nossos traços, né? Os traços do nosso corpo, a ridicularização da imagem do povo nordestino. Isso diz menos sobre o nosso povo, que você tenta ofender, e muito mais sobre a pobreza do teu repertório. Gente, realmente eu fico passada, porque pessoas inteligentes elas não precisam desumanizar ninguém para parecer engraçado. Gente civilizada não transforma os nossos traços em instrumento de humilhação. Gente educada sabe exatamente a diferença entre humor e preconceito. O pior é o sotaque, mano, que os nordestinos conversam gritando, né? Já percebeu que eles conversam gritando. Todo mundo sabe que você é da Paraíba, cara. Não precisa avisar, não. É curioso como o sotaque dos outros sempre vira problema quando ele carrega identidade que vocês aprenderam a desprezar. Porque não é o volume da nossa fala que incomoda, é a origem. O sotaque nordestino só vira alvo porque ainda existe gente, como esse Zé Povinho aqui, que associa o Nordeste à inferioridade. E isso é uma vergonha num país que fala tanto em diversidade e conhece tão pouco da própria formação. O nosso sotaque ele não é um erro. O nosso sotaque ele não precisa da aprovação de ninguém. O nosso sotaque ele carrega a nossa história, o nosso território, a nossa memória, o nosso pertencimento. Quem se incomoda com isso não está denunciando um defeito nosso. Está confessando um preconceito seu. Aí tu vai conversar de comida com o cara só sabe falar de cuscuz com ovo. De onde será que ele é, hein? Cuscuz com ovo, deve ser da Suíça. Noruega, talvez a Noruega. É curioso quando alguém tenta diminuir a cultura de um povo usando justamente um dos elementos mais efetivos e simbólicos dessa cultura. O nosso cuscuz, que ele cita com deboche, está na memória de milhões de pessoas. Está na mesa das famílias, está na história de quem trabalhou cedo, de quem foi criado com dignidade dentro da simplicidade, de quem aprendeu desde pequeno o valor da própria raiz. Debochar disso não te faz mais sofisticado, te faz raso, te faz menos, porque gente com alguma grandeza não usa a comida popular de um povo como ferramenta de escárnio. Isso é de uma pequenez constrangedora. O engraçado é que eles falam pra todo mundo que o Nordeste é o melhor lugar do mundo, né? Por que tu não ficou lá, então, ô desgraçado? Essa frase, ela é especialmente grave porque ela parte da ideia de que o nordestino precisa justificar a própria presença dentro do próprio país. Nordestino nenhum precisa de permissão para viver, para trabalhar, para circular ou recomeçar em lugar nenhum do Brasil. Nordestino é brasileiro. Nordestino tem o mesmo direito de ir e vir que qualquer cidadão em qualquer lugar do país. Nordestino não é hóspede no Sudeste. Aliás, é sempre bom lembrar que muita gente gosta da força do trabalho nordestino, do talento do nordestino, da produção cultural do nordestino, da mão que constrói, da voz que canta, da criatividade que movimenta esse país. O que incomoda não é a contribuição, o que incomoda é a nossa presença com dignidade. E isso tem nome, gente, é preconceito, é xenofobia, isso é criminoso. Na minha opinião, eu acho que todo nordestino tinha que ter visto pra sair do Nordeste. Tipo aqueles Estados Unidos, pra ir pros Estados Unidos, marca o dia da entrevista, você bateu os requisitos, tá liberado. Perceba o nível de barbaridade dessa fala. Ele não fez uma piada, ele verbalizou uma ideia de segregação. Ele sugeriu, com todas as letras, que existem brasileiros que deveriam ser controlados, barrados, submetidos a um filtro regional para circular dentro do próprio território nacional. Isso não é humor, isso é desumanização. Isso é o tipo de pensamento que deveria causar vergonha em qualquer pessoa minimamente instruída. Porque quando alguém começa a tratar uma população inteira como se ela precisasse ser contida, selecionada ou impedida de circular, já não estamos falando de brincadeira. Estamos falando de uma mentalidade que naturaliza a exclusão. E é esse tipo de mentalidade que não deve ser neutralizada. Ela não é usada, ela não é engraçada, ela é um retrocesso. Meu amigo, terminou a escola, tá indo pra onde? São Paulo? Trabalhar de quê? Porteiro? Cadê a carta de empregador? Não tem não? Negado. Próximo. Aqui aparecem duas violências numa frase só, a xenofobia e o elitismo. Primeiro, porque ele associa o nordestino a uma posição social que na sua cabeça serviria para diminuí-lo. Segundo, porque ele expõe o seu desprezo pelo trabalho honesto.
como se houvesse vergonha em exercer uma função digna. Não existe trabalho honesto que diminua ninguém. O que diminui alguém é achar que a profissão do outro pode ser usada como insulto. Um porteiro digno vale infinitamente mais do que uma pessoa como você que usa a internet para humilhar povos inteiros e ainda acha que está arrasando. E talvez essa seja a parte mais reveladora desse vídeo inteiro. A necessidade que ele tem de transformar o nordestino em uma caricatura para se sentir superior. Porque quem é realmente grande não precisa diminuir ninguém. Quem tem conteúdo não apela para o preconceito. Quem tem classe não faz da origem do outro uma piada. O Nordeste não precisa da sua validação. O Nordeste já é grande sem a sua permissão. O Nordeste já sustenta cultura, economia, arte, trabalho, resistência e identidade nesse país há tempo demais para ser reduzido à opinião medíocre de quem claramente conhece muito pouco do nosso Brasil. E eu faço questão de dizer isso com muita educação, porque a educação constrange mais do que o grito quando o outro está errado. Ser nordestino não é um defeito. Defeito é a sua xenofobia. Na verdade, defeito é você não ter um espelho dentro da sua casa. Só expõe publicamente o tamanho da sua ignorância. Dá pra ver, né? E vamos e convenhamos. Esse vídeo aqui, gente, desse ridículo, ele não fala sobre os nordestinos, ele fala sobre ele mesmo, sobre pessoas que pensam como ele, sobre o despreparo, sobre a falta de estudos, com a incapacidade de conviver com as diferenças sem torná-las um deboche. Porque quem conhece a história do Brasil, as pessoas não falam dessa forma. Quem tem um mínimo de consciência social não vai falar assim, não vai se comportar dessa forma. Quem tem civilidade não utiliza dessas palavras, desses argumentos rasos para defenderem as suas ideias. Então, da próxima vez que alguém achar esse tipo de conteúdo engraçado, talvez valha se perguntar o que exatamente está rindo. Do sotaque de um povo, da comida de um povo, da aparência de um povo, do direito de um povo circular dentro do próprio país, porque isso não revela senso de humor, revela falha de caráter. E o nosso povo nordestino, felizmente, não precisa se rebaixar para responder à altura. Basta nomear isso com clareza, rebater com inteligência e deixar que a própria feiura desse discurso seja exposta sozinha.